Pessoal, boa noite a todos. Minha saudação pessoal a todos aqueles que virão assistir esse vídeo no nosso curso online. Hoje estamos aqui para proferir a palestra de número 12 do nosso curso, cujo tema é Técnicas para a Dissolução do Ego. Então, esta é uma conferência muito importante, um tema muito importante para o estudante gnóstico, porque se trata de uma prática objetiva, da qual depende todas as outras práticas que o estudante gnóstico vai fazer para o seu progresso. Se falharmos nessa prática, falharemos em todo o nosso estudo de gnose. Muito bem, técnica, podemos dizer que técnica, então, é um modo, uma maneira de trabalhar, é uma didática, uma metodologia, por fim, então, metodologia, uma estratégia. Então, se trata da estratégia que se adota para o seu trabalho de dissolução do ego. O que é o ego? Nós vimos em conferências anteriores que o ego é o nome dado na psicanálise do Freud para um conjunto de eus. Então ele dizia que o ego é o subconsciente e é constituído de elementos, os eus, e esses eus ele dizia que tem uma pulsão, ou seja, tem uma força para nos levar ao erro, nos levar ao equívoco, levar a cometer pecados, vamos assim dizer, são os nossos defeitos. Muito bem. Então, vamos colocar aqui conjunto de eus. Então é importante frisar que nós não temos egos. Nós temos eus. Nós temos um ego que é o conjunto de todos os eus. Então, para fazermos essa prática, é necessário que nós, didaticamente, estejamos seguindo esse esquema. Que a gente esteja fazendo uma prática de recordação de si mesmo. Vou abreviar aqui. Se eu estou recordando de mim mesmo, se eu estou lembrando de mim mesmo, eu tenho condição de estar fazendo a prática seguinte, que chama-se auto-observação. Então, se eu estou me recordando de mim mesmo, se eu estou me auto-observando, então eu posso ver com nitidez os eus atuando em mim mesmo, para que eu possa então aplicar a morte mística. Então a morte. E essa morte mística, depois dela aplica-se a meditação. Então a meditação para se chegar a fabricar o que a gente chama de consciência. Então consciência ou alma. A palavra consciência é sinônima de alma. E o que é a consciência? É um instrumento de percepção, de registro e compreensão de todos os fenômenos, de todas as coisas que acontecem no nosso mundo exterior e também no nosso universo interior. Então, só é possível registrar esses fenômenos, compreendê-los, né? Mediante esta ferramenta que se chama consciência. E com a subconsciência não é possível, né? Muito bem. Então, esse é o esquema do nosso trabalho. Por isso que é chamado de uma prática objetiva, porque através dela é possível fabricar consciência. É possível fabricar a nossa alma. Então, através dessa prática é que vamos provocar a expansão de nossa consciência. Não tem outro caminho. Muito bem.
para chegar nisto, chegar na consciência, nós temos que liberar essência. E o que é essência? Nós já vimos nas conferências anteriores que o ego é o conjunto de eus que geram defeitos. Mas como nós vivemos num mundo dualístico, de duas coisas relativísticas, dentro de nós também tem as qualidades. E o fator gerador dessas qualidades em nós é a essência. Então, isso é representado, né, alegoricamente em filmes pela aquela lâmpada do Aladim. Então, lá na lâmpada, a gente vê que lá dentro tem o gênio, né? E esse gênio, quando ele sai da lâmpada, ele quando se quebra a lâmpada, ele vira gênio, né? Muito bem. Então, aqui a lâmpada, na realidade, é a alegoria, é o símbolo do ego. Então, nós temos o ego. Percentualmente, matematicamente falando, nós temos 97% de ego, que na realidade não é 97% de ego, mas sim 97% de essência presa, condicionada. E que são essas aqui, ó, essa essência, vamos simbolizar que ela está condicionada. Então ela não funciona, ela perdeu seu funcionamento por outra energia pesada que é do ego, que não deixa esta trabalhar. E nós vamos ter aqui fora então o percentual de essência livre. Para 100% dos nossos elementos psicológicos, nós temos 97% preso, nós vamos ter 97% de essência livre. Então essa essência que está livre em nós, que é responsável por todas as nossas qualidades. Então vamos ver aqui, representando isso por essência, vamos colocar aqui, nós temos a essência, então já vimos a essência livre, é aquela que está ali na quantidade de 3%. Nós temos a essência condicionada, que é essa presa, né? Condicionada. Então vamos colocar aqui condicionada, na quantidade de 97%. E nós temos a essência a ser liberada. Ser liberada vai ser a partir, então, daquela que está presa. A essência a ser liberada é desses 97%. Como é que se libera essa essência? Por meio da morte dos nossos defeitos. Então, cada vez que matamos um defeito, aqui, matamos o defeito, então vai liberar uma essência que ela vai somar aqui. Vamos pegar aqui, por exemplo, um defeito que todos nós temos, do ódio, naquela versão que nós temos por outra pessoa, ou por outra coisa. Então, se uma pessoa, por exemplo, vem e pisa no nosso pé, mesmo que seja aleatória a vontade dela, já dá aquele sentimento de reversão, né? De aversão dentro da gente, uma coisa ruim, ficamos desassossegados, ficamos irados, né? Então vamos supor que estejamos auto-observando e detectamos que isto é um defeito. Então pedimos à Mãe Divina para que elimine de dentro de nós este defeito. A petição é feita assim, com voz militar, imperativa, para uma partícula do nosso próprio ser, que está dentro de nós, que é a partícula da nossa Mãe Divina. Então a gente pede assim: Mãe, elimine de mim este defeito, este eu, transforme-o em poeira cósmica. E a mãe vai fazer então o trabalho dela. Esse é um tipo de morte chamado morte mágica, que a gente vai estar vendo daqui a pouco. Bom, é assim que faz então. Aquele defeito que estava aqui na forma de ira vai transformar no seu oposto, nesse mundo dual. O oposto de ódio seria o amor. Então essa essência vai somar aqui. Então nós temos agora 3%, né? Aqui seriam os 3%. Vamos ter 3% e mais um pouquinho. Então transformamos o ódio, a ira, em amor. Aquele desassossego que nós tínhamos, passamos a ter serenidade. Aquela incompreensão pela atitude do nosso semelhante,
passamos a ter compreensão, compaixão, ser tolerantes. Então nós vamos transformando nossos defeitos em qualidades. Isso que os alquimistas chamavam de transformação do metal pesado em ouro. O metal pesado representa os defeitos e o ouro representa a consciência. Muito bem. Então, aí está a maneira de liberar a essência. Então, vamos supor que vai liberando, vai aumentando. Quando tiver aqui um percentual grande de essência, né, a pessoa passa a ter uma maior consciência. Mas essa essência liberada, vamos colocar aqui, a essência, ela não é consciência, como muitos supõem. A essência é o material de fabricação da consciência. Essa essência, ela é uma essência liberada, ou mesmo a essência livre também não é consciência. Ela precisa ser ativada. E depois de ativada, é que ela vai transformar em consciência. Tá? Consciência. E como é que se ativa isto? A ativação é através da meditação. Então a meditação é a maneira que nós temos, a prática que temos para ativar a essência e transformar em consciência. Então veja bem, a essência vai ser consciência depois de ativada. Então fazemos a morte, liberamos a essência, fazemos a meditação, qualificamos esta essência que passa a ser consciência, vamos nos tornando consciente. Então esse é o esquema de trabalho. Agora, tem um outro esquema que é o esquema da árvore. Vamos colocar aqui, apresentado pelo venerável mestre Rabulô. Então vamos pegar uma árvore na natureza. Então vamos observar que essa árvore tem uma raiz forte e tem outras raízes secundárias. Então já tem aqui 1, 2, 4, 5, tem 6 e tem 7. Então nós temos aqui uma árvore com 7 raízes. E essa árvore, se a gente observar na natureza, cada raiz tem as películas. Então tem películas aqui pequenininhas na árvore biológica, né? Na natureza. Importante analisar isso, que essas películas são as que alimentam a árvore. Essas películas pequeninicas, né? Elas absorvem do chão a seiva, né? Absorvem os sais minerais e a água, né? Transforma em seiva bruta, que vai lá dentro do vegetal transformar em seiva elaborada e alimentar a árvore. Então o nosso ego também é assim, simbolizando essa árvore como sendo o ego. Nós temos aqui a religião profunda, né? A raiz profunda que comanda todo o nosso ego. São 7 pecados capitais, são 7 religiões. Então essa aqui seria a luxúria, tá? Então a luxúria. As outras seriam então o orgulho, né? Seria então a preguiça, a gula, né? Seria a cobiça, né? A avareza, né? E assim por diante. E se tratando de ego também, você vê que as raízes profundas, elas sustentam a árvore, as raízes secundárias, mas o eu é alimentado pelos detalhes. Então, eliminar esses eus, vamos falar das técnicas, que vem a seguinte, né? Então, se a gente atacar o eu na sua profundidade, na sua raiz grande, né, nos seus defeitos grandes, é um tipo de morte, uma técnica, né? Se atacarmos nos seus detalhezinhos, é outra técnica. Então essa técnica de aplicar a morte nos detalhezinhos é chamada técnica de morte em marcha. Então nós temos tipos, as técnicas, né? Vamos colocar aqui. Então nós vamos ter a morte. A morte
imediata. Essa morte imediata é também chamada de morte em marcha. Então, morte em marcha. E nós temos uma morte imediata. Então vamos colocar aqui morte imediata. Essa morte imediata, ou seja, um pouco além do agora, depois, né? Imediata é a morte reflexiva. Então vamos colocar aqui morte reflexiva. E tem um outro tipo de morte que não é do mestre Samael nem do mestre Rabulô, mas que o pessoal fala por aí e alguns aplicam, né, que é a morte chamada morte em perspectiva. Então essa morte em perspectiva também é chamada de morte acelerada. Então a morte acelerada. Então vamos ver o que é cada uma delas um pouquinho. Então estão aí as técnicas de morte, né? As 3 técnicas. Então a morte imediata, a morte em marcha, por que leva esse nome? Porque ela é feita em relação com aquilo que a pessoa esteja fazendo. Se estamos dirigindo, surge um eu, aplica a morte ali, como diz o venerável mestre Rabulô. Se estamos dando aula ou se estamos trabalhando, aonde esteja fazendo a autoobservação, no ginásio psicológico, surgiu o eu, aplica-se a morte. Por isso é chamado morte em marcha. É um detalhe importante desse tipo de morte, em relação ao tempo de atuação do eu. Ela é aplicada no momento, né, que o eu está atuando. Então no tempo real. Tempo real. Então, o que significa? Que o eu já adentrou ao seu palco, que é a nossa mente, está desempenhando o seu papel, mas pela autoobservação nós detectamos e vamos aplicar a morte. Então detém a sua marcha. Ele, a partir daí, a Mãe Divina passa a fazer o seu trabalho e é detida, né, a sequência, a marcha desse eu. Então ele para de atuar nesse instante, né? E com isto está se eliminando o detalhezinho que vem na forma de pensamento, vem na forma de sentimento, na forma de ação, eliminando as peliculazinhas. Na árvore biológica, se a gente eliminar essas raizinhas, vai faltar alimento para a árvore. Consequência, ela vai morrer. E também é um tipo, uma técnica que deu certo para o venerável mestre Rabulô. Ele fazia assim, né? Se aplicarmos a morte no detalhezinho, ele vai deixar de ser alimento para as raízes, né, mais profundas, que são as 6, né, a raiz, as legiões, e essas 6 legiões, estando enfraquecidas, elas deixam de levar a morte para a raiz que comanda todos os pecados, a raiz profunda, que é a luxúria. Então a luxúria é a última a morrer, mas vai enfraquecendo e morre também. Então esta é a técnica de morte em marcha, que o venerável mestre Rabulô apresentou na estudantada do gnóstico, e apresentou também como se fosse uma guerra, né? Numa guerra, nós vemos na televisão, fica o general com a bandeira lá, bem protegida, tem a coluna dos soldados, a coluna dos cabos, dos sargentos, dos tenentes, dos capitães e assim por diante. Então, para chegar no general, tem que eliminar os soldados, né? Eliminar todas as hierarquias, até que chegue hierarquias militares, até que chegue o general para tomar a bandeira e ganhar a guerra. Então, é um tipo de morte de detalhes, em detalhes, né? De morte em marcha dos detalhes, estrategicamente perfeito. O outro tipo de morte, então, é a morte imediata ou reflexiva, recebe esse nome porque vai se refletir sobre a atuação do eu, e o tempo de atuação do eu
não é o tempo real, o eu já atuou. Então está no pretérito, né? Vai ficar no passado. O eu já teria atuado. Muito bem. Então eu já tendo atuado, logicamente ele já fez o seu trabalho, já nos consumiu energia, ele robusteceu, engordou, né? Mas não se faz a morte ali no momento, né, onde está trabalhando, onde está atuando. Chegar em casa, comodamente numa poltrona ou deitado, o estudante vai refletir sobre a atuação daquele eu, o momento que ele atuou, vai fazer o inventário, né, de quantas vezes esse eu já tem atuado, quantas vezes já prejudicou a gente, né, com a sua atuação. Vão tentar compreendê-lo com profundidade, buscar o seu fundo de significado através da reflexão, da meditação, e aí aplica-se a morte. Leva-se este eu ao banco dos réus, como diz o Venerável Mestre Samael, e aplica-lhe a morte. Pode, na meditação, imaginar, dar uma forma para esse eu, a forma que quiser, e aplica-lhe a morte. Pode imaginar o eu como sendo uma pessoa, né, dentro da gente, entrando numa forca, e a forca apertando, e imaginar esse eu também morrendo e se transformando, né, em nada, em poeira. Então, a meditação acompanhada de imaginação, por isso morte por reflexão ou morte reflexiva. Esse, então, é outro tipo de morte. E o terceiro, que não foi de nenhum dos mestres, né, portanto não é recomendável, mas só a título de estudo, cada um aplica em si mesmo. Teoricamente ele dá certo, né? Porque se impedirmos a atuação do eu, que é a morte em perspectiva, então o tempo de atuação dele, aqui o eu ainda não atuou. Então o tempo de atuação é antecipado, né? Por isso perspectiva antecipada. Então seria, por exemplo, todos nós sabemos que temos os eus residuais, que alimentam essas 7 legiões, e eles estão dentro do nosso espaço psicológico, na forma de energia, que se não estivermos auto-observando, não vamos ver a sua atuação. Então, aplicar esse tipo de morte é fazer um pedido para a mãe, para que ela elimine aonde eles estão aqui residualmente. Se a mãe fazer esse trabalho, lógico que ela vai fazer, por isso é chamado de morte cega. A gente não está refletindo e nem observando o eu, mas está impedindo a sua atuação. Seria um tipo de uma oração constante, que ela seria uma prática que substitui a auto-observação, em teoria, vamos dizer assim. Então, chegar ao final, vamos supor, se a gente ficasse fazendo essa prática direto, os elementos diminutos não seriam alimentados, não levaria alimento para as grandes regiões, e a árvore morreria. Teoricamente é assim. Agora, na prática, isto se verifica que, se não está recebendo alimento, os eus, a árvore vai morrer, né? E seria assim uma prática também bastante eficaz. Mas vamos pensar teoricamente que, se não estamos fazendo a morte antecipada dos eus residuais, os eus potenciais, que em perspectiva, né, vão atuar, vão gerar os seus defeitos, vão gerar os seus erros, né, vão levar as pessoas, vão levar a nós ao erro. Então, se fizermos essa morte, evita tudo isso. Vamos supor que perdemos, né, não estamos fazendo esse tipo de morte, aí o eu começa a atuar, mas detectamos na nossa auto-observação a atuação do eu. Vamos aplicar o que? A morte em marcha dos detalhes. Ali será detida a marcha desse eu, ele para de atuar, e a Mãe Divina vai fazer o seu trabalho de desintegração. Mas supondo, né, que
Nós também perdemos, não fizemos essa prática da morte em tempo real, do eu que estava atuando naquele momento. Fica para nós essa outra possibilidade de levar no nosso leito, né, ou na nossa prática, a reflexão, a meditação, o estudo e análise para a compreensão desse eu, para fazer a morte dele. Então, sintetizando esses tipos de morte, nessas técnicas, foram divisores de água no movimento gnóstico, onde alguns estudantes diziam: bom, o Mestre Samael, eu faço a prática dele, porque é a morte para a compreensão, era a morte por reflexão. Não vou seguir o Mestre Rabulô, porque é a morte dos detalhes, é sem reflexão. Então, o que a gente poderia dizer? Que isto não é para polêmica, e sim para a compreensão. Se a gente examinar à luz da verdade, uma técnica tem o que falta na outra, então elas são complementares. O estudante sério pode aplicar todas ao mesmo tempo e obter êxito no seu trabalho de revolução da consciência, sem ficar fazendo polêmica. Porque se a gente buscar a compreender essa morte imediata, né, em marcha, também é pronunciada pelo Mestre Samael com outro nome. Ele chamava de morte distante em instante, morte em marcha. Como é que pode ser morte distante em instante, se fosse morte reflexiva ou por compreensão? Isso aqui nós vamos fazer quando chegamos em casa, depois do trabalho. Então não é distante em instante, sim de um longo tempo a um longo tempo, né? Então ele falava dessa morte com outras palavras, né? Coube ao Venerável Mestre Rabulô sintetizá-la e esmiuçá-la, né? Então elas são complementares ao nosso serviço, as técnicas, para construção da nossa própria consciência, para a construção da nossa alma. Então até aqui a teoria, e espero que cada um seja incentivado, né, por meio dessa teoria, a colocar nas suas vidas, colocar em prática. O ginásio psicológico, né, como o mestre fala, são as situações, a família que nós vivemos, os trabalhos onde estamos trabalhando, onde quer que estejamos, sempre a Mãe Divina vai colocando diante de nós